O chamado da rua sem saída. Era por volta das 2:30 da manhã, quando a central recebeu um chamado estranho. Gritos de uma mulher vindo de uma rua que nem constava mais no mapa da cidade. A dupla de patrulheiros foi até lá. Tudo estava escuro, as casas pareciam abandonadas há décadas. Eles deixaram o carro com o farol aceso e seguiram o som. Quando chegaram ao final da rua, o som dos gritos parou, Mendes e o rádio da viatura ligou sozinho. A mesma voz da mulher começou a ser reproduzida, gritando exatamente as mesmas palavras, mas agora com o nome de um dos policiais. O garoto no acostamento. Na BR-26, um garoto de uns 8 anos foi visto andando sozinho. Era madrugada, chovia leve, e ele parecia estar descalço. O policial parou e perguntou o que ele fazia ali. O menino respondeu: "Meu pai me deixou aqui, mas ele vai voltar." O agente ligou para a central, pedindo reforço. Quando olhou de novo, o menino não estava mais lá. As pegadas descalças na lama iam até o meio da pista e Mendes paravam. Sem explicação. Horas depois, a central informou que aquela mesma estrada foi onde, 20 anos antes, um menino havia desaparecido, nas mesmas circunstâncias. A ronda no hospital fechado. Chamado de movimento suspeito num hospital desativado há mais de 15 anos. 2 policiais entraram com lanternas e ouviram ruídos metálicos vindo do segundo andar. No corredor, um deles viu uma maca andando sozinha, empurrada por algo invisível. Na sala de cirurgia, havia instrumentos ainda limpos e uma luz cirúrgica piscando. Quando um dos agentes olhou para o espelho de observação, viu a si mesmo sendo operado por 3 figuras de jaleco, com o peito aberto. O reflexo sumiu quando o outro gritou seu nome. A ligação interna. Um policial noturno estava de plantão sozinho, quando o telefone interno da delegacia tocou. A ligação vinha da sala de interrogatório. Quando ele atendeu, ouviu a própria voz dizendo: "Você devia ter fechado a porta da cela número 3. O policial correu até lá menos e encontrou a porta realmente aberta. Dentro da cela, só havia o espelho de vigilância e a imagem dele, olhando para si mesmo e sorrindo. O homem na Ponte Velha. Toda madrugada, motoristas relatavam ver um homem parado no meio da ponte, olhando para o rio. 2 policiais foram checar. Viram o homem e pediram para ele sair dali. Ele não se mexeu. Quando um deles se aproximou, percebeu que o sujeito era idêntico a ele mesmo. O homem virou o rosto e pulou da ponte. Mas quando olharam para baixo, não havia corpo, apenas o reflexo de 2 pessoas na água. Desde aquela noite, a câmera da viatura mostra os 2 policiais, mesmo quando só um está de serviço. O chamado fantasma. A central recebeu uma ligação de emergência, um pedido de socorro vindo de uma casa isolada. A voz era de uma mulher implorando por ajuda, dizendo que o marido estava tentando matá-la. Quando a viatura chegou, a casa estava completamente queimada, só restavam as cinzas. Ao voltar para a base, o atendente revisou o áudio da ligação e percebeu que era o mesmo chamado registrado na noite do incêndio, há 6 anos. A prisão que nunca dorme. Durante uma ronda de rotina em um antigo presídio desativado, os policiais ouviram barulhos de correntes e vozes sussurrando. Um deles brincou: "Parece que os presos voltaram." A luz apagou. Quando acendeu, havia marcas de mãos nas paredes, todas viradas para dentro da cela. Na gravação da câmera corporal, escuta-se uma voz rouca dizendo: "A gente nunca saiu." O rosto no retrovisor. Um policial veterano dirigia sozinho por uma estrada de terra. O rádio estava mudo. No retrovisor, ele viu o reflexo de alguém sentado no banco de trás. A cada curva, o rosto ficava mais nítido, uma mulher pálida, de olhos fundos. Quando ele parou o carro e olhou para trás, o banco estava vazio. Mas o espelho ainda mostrava ela sorrindo, atrás dele. O pedido de socorro da mata.
Era quase meia-noite quando o rádio da viatura chiou com uma mensagem incompleta. Uma voz feminina, fraca e chorosa, dizia algo sobre ajuda e mata próxima ao quilômetro 42. O policial Douglas, de plantão com o parceiro Silva, achou que fosse algum trote, mas decidiu verificar. A estrada estava deserta. Quando entraram na trilha de terra, a neblina se adensou de forma quase instantânea. As árvores pareciam se fechar sobre o carro e o farol mal iluminava 2 metros à frente. De repente, a voz voltou, agora pelo rádio deles. Por favor, ele ainda está aqui. Silva engoliu seco e desligou o rádio, mas a voz continuou, mais próxima, como se estivesse dentro da viatura. Pararam o carro. Ao descerem, viram marcas de pés descalços na lama, pequenos, de mulher. As pegadas iam até o meio da mata e paravam em frente a um tronco caído. Ali, havia um celular quebrado e uma bolsa rasgada. Douglas avisou na central, mas o rádio ficou mudo. De repente, um grito ecoou de dentro da mata, alto e desesperado, seguido por um choro que parecia vir de todas as direções. Eles correram na direção do som e o encontraram vindo de um alto-falante de rádio, pendurado num galho, tocando em loop a mesma gravação. Ao voltarem para a viatura, encontraram marcas de mãos sujas de lama por todo o carro e o rádio ligado novamente, transmitindo apenas uma respiração lenta e ofegante. No dia seguinte, quando voltaram com reforço, não havia sinal de nada, nenhum objeto, nenhuma marca. Apenas uma árvore caída e, na casca, uma inscrição feita com algo pontiagudo. Obrigada por me ouvir. A viatura 7 era antiga, de um modelo já fora de uso. Mesmo assim, por falta de frota, ainda rodava nas rondas noturnas. Nenhum policial gostava de usá-la, diziam que o carro ouvia vozes. Numa madrugada chuvosa, o cabo Mendes foi designado a fazer ronda sozinho com ela. Assim que ligou o motor, o rádio sintonizou sozinho numa frequência que não existia. Um som de estática se misturava a sussurros quase humanos. Mendes, você não devia estar aqui. Ele achou que fosse interferência, mas o rádio continuava repetindo seu nome, em diferentes vozes, umas conhecidas, outras que ele jurava nunca ter ouvido. Quando passou pelo antigo armazém da cidade, as luzes do painel apagaram. Tudo ficou preto. A poucos metros, ele viu algo se mover entre os galpões. Um vulto escuro, alto, com algo pendendo dos braços. Mendes saiu com a lanterna e gritou polícia. O vulto parou e a luz revelou o rosto de um homem, ou melhor, metade de um rosto queimado e sem olhos. Assustado, Mendes correu de volta para a viatura, mas ela estava ligada sozinha, faróis acesos, rádio transmitindo sua própria voz pedindo ajuda. Ele olhou para o banco do passageiro e viu ele mesmo, sentado, de uniforme, respirando pesado. O Mendes do banco virou o rosto lentamente e disse: agora é sua vez de dirigir. O corpo verdadeiro de Mendes foi encontrado 3 dias depois, a poucos metros do armazém. O rádio da viatura 7, porém, ainda ligava sozinho nas madrugadas, transmitindo a voz dele chamando por reforço. Depois disso, a 7 foi oficialmente retirada de serviço, mas às vezes, policiais de turno noturno dizem ouvir pelo rádio uma voz cansada dizendo: aqui é a 7, alguém me copia. Trabalhar à noite muda as pessoas. Não é só o corpo que cansa, é algo mais fundo. Algo que começa quando o relógio passa da meia-noite e o mundo parece adormecer, mas você ainda está lá, acordado, preso no turno em que o tempo se arrasta e o silêncio pesa. No começo, você tenta ignorar. Acha que é só o sono, o cansaço, o tédio. Mas aos poucos, percebe que a noite tem vontade própria. Ela escuta cada passo, observa cada respiração. E, quando você está sozinho o suficiente, começa a responder. Alguns dizem ouvir sussurros nos corredores vazios, passos atrás de viaturas paradas, vozes chamando por ajuda em rádios desligados. Outros juram ver rostos no reflexo do vidro, mesmo quando não há ninguém por perto. E há quem diga que, se você ficar tempo demais acordado lá fora,
A noite passa a reconhecer o seu nome e te chama de volta. Porque a verdade é simples. A escuridão nunca dorme. Ela apenas espera. Então, se um dia você tiver que trabalhar sob o luar, lembre-se disso. O perigo nem sempre vem de onde a luz alcança. Às vezes, o verdadeiro medo está nas coisas que só aparecem quando o mundo inteiro se cala. O Orientu observa, e, se você encará-la por tempo demais, ela pode decidir te devolver o olhar.